Diz assim, não, eu não vou ter diabetes porque minha glicose é até baixa. Cuidado! Pessoal, esse vídeo faz parte de uns vídeos da série do que não te contaram sobre o diabetes. Então vamos lá. Eu tenho uma ilustração aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui na telinha, para vocês, de um paciente, tá? Com mais de 100 quilos, com 36 anos de idade, obesidade grau 2 na classificação do IMC. O que chama atenção? Na hora que você faz a glicemia desse paciente, percebam que a glicemia aqui, em jejum dele, é 83, normal. E 2 horas após o açúcar é 71, ou seja, quase próximo de uma hipoglicemia. E essa situação é muito comum. Eu pergunto para os pacientes com obesidade, como é que está a sua glicemia? Você tem diabetes? Não, não tenho, doutor. A minha glicemia é até baixa. E aí isso diz assim, não, eu não vou ter diabetes porque minha glicose é até baixa. Cuidado! Eu vou mostrar no outro slide logo a seguir o que é que faz, o que acontece no corpo para compensar você e não deixar essa glicose alta no seu sangue. Alguma coisa, algum fenômeno está acontecendo, tá? E é esse fenômeno que controla a sua glicemia, ou seja, ele retira o excesso de açúcar do seu sangue, mas ele precisa estocar em outro lugar. Logo abaixo, eu percebo aqui, nesse exame, que esse paciente aqui, ele tem uma enzima hepática aumentada. E aí, tá tudo interligado, tá, gente? Ela tá aumentada, ela vem aumentando desde 2015, tá? Por também uma compensação, ou seja, entenda, tá acontecendo alguma coisa que tá retirando aquele carboidrato do sangue desse indivíduo e colocando em outros lugares. Mas eu vou começar, você vai começar a entender no outro slide logo a seguir. Deixa eu desligar aqui essa, ok, deixa eu ver, não, essa aqui, ok. Percebam aqui que tem um exame de um hormônio chamado insulina. E como eu já falei, vocês já estão craques nisso, percebam que a insulina está elevada, esse valor de referência de laboratório aqui não funciona para quem entende de hormônio, como nós endocrinologistas, a gente tem os nossos parâmetros de normalidade, mas um cálculo simples que a gente costuma fazer é um cálculo do HOMA-IR, tá? E fazendo esse cálculo já aqui de cabeça, a gente percebe que esse indivíduo com essa insulina altíssima, ele tem resistência insulínica. O que é esse fenômeno aqui? Percebam o seguinte, o que está acontecendo com esse paciente? Ele come muito carboidrato, muitos açúcares, né? Há uma certa concentração elevada de glicose querendo subir, porém o pâncreas começa a produzir muita insulina para compensar e essa insulina com eficiência vai fazer o papel dela, que é retirar aquele carboidratozinho de lá, do sangue, e estocar em algum lugar. E aonde ele está fazendo esse estoque? Ele poderia fazer o seguinte, colocar essa glicose para o músculo, mas esse indivíduo é sedentário, então ele vai acumular em algum lugar. Nós vamos voltar agora no slide anterior e você vai perceber onde é um desses lugares. Bem aqui, ó. Fígado, tá, gente? Fígado. E aí, após o acúmulo de glicogênio que é formado, vai ver o quê? O excesso de acúmulos de glicose, que é em forma de glicogênio, que excede a capacidade do fígado de armazenar glicose, e aí a gente passa a ter o quê? Acúmulo de gordura no fígado, a chamada esteatose, a letra de médico, né? Opa, esteatose, né, médico? Hepática, tá? Então vamos apagar, já ilustrei aqui, vamos voltar aqui na... Ok. Então, gente, o que acontece? Então nós temos agora, né, glicose normal com elevação de insulina que leva à esteatose hepática. E quando essa gordura
que está sendo distribuída pela insulina se acumula no fígado, ela começa também a se acumular em outros órgãos. Quando ela vai para o pâncreas vai deixar de produzir insulina, o nível de insulina cai e aquela glicose que está sendo consumida em excesso, carboidrato, começa a acumular no sangue agora. E aí você vem o início de um pré-diabetes, o diabetes tipo 2. Agora uma coisa muito interessante aqui, perceba isso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu desligar a canetinha aqui, voltar para esse exame aqui, testosterona. Percebam que um valor de referência para 36 anos aqui, ele deveria estar em torno de 350 para frente. Já começou a alterar a testosterona desse paciente aqui, ó. 36 anos, a testosterona está baixa. Existe até uma compensação aqui logo abaixo, com a livre um pouquinho compensando, né? Porque o SHBG no obeso ela acaba diminuindo um pouquinho para poder compensar essa resposta de queda de testosterona. E é o seguinte, como endocrinologista, os endocrinologistas têm habilidade para entender isso aqui, se isso aqui realmente vem com obesidade e resistência insulínica, ou se ele decorre de alguma alteração central, hipofisária, hipotalâmica ou testicular. Então a gente tem que ter muita cautela, e o que eu percebo algum erro em algumas condutas aí, é de querer logo passar testosterona para esse paciente, prescrever logo a testosterona, sendo que se nós trabalharmos na redução do peso desse paciente, na maioria das vezes a gente consegue fazer com que essa testosterona fisiologicamente vá subir, sem usar subsídios externos, né? Como o uso de terapia de reposição com testosterona. Às vezes, nesses casos aqui, desnecessários, né? Primeiro a gente então tenta essa abordagem, não tendo sucesso, aí você começa a investigar a origem desse hipogonadismo. Mas de maneira geral, para resumir, esse fenômeno resistência insulínica, ele acontece na maioria das pessoas que têm obesidade e às vezes mascara a questão do problema com glicose, porque acaba sendo uma compensação para deixar a glicose baixa no sangue, mas em compensação, você vira uma máquina de ganhar peso porque o nível de insulina está muito alto e ele sai distribuindo gorduras para todos os lugares, inclusive o fenômeno de resistência insulínica. Nas mulheres podem levar ao ovário policístico e no homem pode causar uma diminuição de testosterona, que é o chamado hipogonadismo. Então essa é a mensagem de hoje. Cuidado para você que tem glicose normal, que está muito acima do peso e achando que está tudo bem, porque pode ter um mal oculto que te leva no futuro para um grande problema, tá bom? Pessoal, passando aqui rapidamente para deixar essa mensagem, e se você gostou desse vídeo, compartilha nosso vídeo, o nosso canal, e não deixe de dar o seu like e ativar o sino de notificação. Um abraço!